Senhor Adão, muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Bem, alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Pediram para falar sobre um tema livre, mas esse tema está como que nos fazendo coceiras, espicaçando, cutucando a mente, né? A lei de Deus. E eu, meditando sobre isso, cheguei à conclusão de que, falei, meu Deus, será que você quer que eu faça alguma coisa nesse sentido? Então nós estamos estudando, trabalhando para fazer alguma coisa nesse sentido, para deixar aí para as pessoas ou escrito ou se não gravado. Aqui nós vamos fazer uma primeira gravação hoje, que eu sei que está sendo gravado, né? Vou fazer a primeira gravação, uma espécie de uma introduçãozinha do que vai ser um trabalho futuro sobre a lei de Deus. A que se deve isso? Se deve ao fato de, na nossa jornada, que lá já se vão 74 anos, nós termos passado por uma fase em que advogávamos intensivamente, né? Advogamos pelo Brasil inteiro, então vivemos dentro de cartório, fomos criados em cartório, depois fazendo uma faculdade, graças a Deus, aquela que é considerada a melhor do Brasil, que é da Universidade de São Paulo, e depois advogando muito pelo Brasil inteiro e lidando com leis, e sempre a lei na vida da gente. Depois a formação em psicologia, depois também uma passagem como professor de todos os níveis, ensinando. Mas você quando ensina, você ensina para alguma coisa. E como estudante de ciências exatas e de ciências humanas, filosofia, até que um professor de filosofia, um dos melhores que o Brasil teve, ele nos disse, as ciências se dividem em ciências que são experimentais e as outras que são culturais. Se você, nas ciências experimentais, precisa de um laboratório para você fazer experimentos, nas culturais você não precisa nem de escola, você precisa simplesmente de estudar. Então estudamos bastante isto e depois no exercício da psicologia, por décadas, lidando com as pessoas, a mente humana. E depois há 5 décadas aproximadamente, lidando com o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita na vida. Até que começou a fazer muita imagem, a crescer demais, a passagem que Kardec registra no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a terceira parte que sempre nos encanta muito, das leis morais. A terceira parte do Livro dos Espíritos deu um outro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa terceira parte, o Kardec está falando da lei natural, e ele pergunta para os espíritos, para o plano espiritual, onde está escrita a lei de Deus? Estão falando da lei de Deus. E a resposta é, na consciência. É a resposta mais concisa, só tem uma mais concisa do que esta. É quando Kardec pergunta qual é o modelo. E eles respondem com uma palavra só, Jesus. Tá? Jesus. Quem é o nosso modelo? Jesus. E quando perguntam onde é que está escrita a lei de Deus, na consciência. Eu comecei a pensar, puxa, a lei de Deus está escrita na consciência. Primeiro o conceito de lei, né? O conceito de lei, que nós não vamos nos estender aqui, mas só para dar uma diferença, porque todos estão acostumados com leis. Nós obedecemos às leis de trânsito, obedecemos às leis que que diz respeito ao casamento, ao nome, a créditos, nós obedecemos a leis. E essas leis todas estão escritas em algum lugar, em algum papel, e começou um dia a ter vigência. Está lá no Diário Oficial, a partir de tal data passa a ter vigência a lei tal, que faz assim, assim, assim. Essas leis, elas podem ser revogadas. Aparece uma outra lei que diz assim, fica revogado o artigo tal da lei tal, ou senão fica revogada a lei tal, porque vem outra lei substituir esta. Eu me lembro, né, deixa eu ver aqui, o Coelho é jovem, mas há pessoas aqui que têm também cabelos brancos. Eu me lembro do Nelson Carneiro, ai meu Deus do céu, o deputado Nelson Carneiro, como lutou para que fosse possível fazer separação judicial no Brasil, porque o casamento era
né, indissolúvel. E começou com o desquite. Nossa, para conseguir o desquite foi demais a batalha do Nelson Carneiro, para revogar aquilo que o casamento era indissolúvel. Depois o que aconteceu? Depois do desquite veio o divórcio. Depois de tanto tempo desquitado, o desquite, havia uma separação judicial, mas não podia casar novamente. Tá? Depois de muito tempo veio o divórcio. E para fazer o divórcio tinha que passar 2 anos, tinha que fazer uma série de provas, de requisição e sempre brigas. Agora, de repente, as leis vão mudando. O divórcio você vai no cartório e faz. A separação você vai no cartório e faz. Agora você não precisa mais, você precisa de um advogado acompanhar, mas não precisa mais de um juiz decidir. A coisa vai ficando tudo diferente. No que diz respeito à adoção, muitas coisas foram feitas. No que diz respeito tudo, o próprio direito penal vai mudando, e nós sabemos como é que as leis mudam. A lei de Deus não muda. Essa é uma diferença fundamental. Não muda. A outra coisa é que da lei comum, está escrito lá, não se pode alegar ignorância da lei. Então isso é um pressuposto. Mas a pessoa, em alguns casos, pode até fazer prova e entrar com uma espécie de uma exclusão, ou uma excludente. Fazer prova de que eu não conhecia essa lei. Cometi um ato que infringiu a lei, mas eu não a conhecia, porque eu fui criado lá no meio do mato, não conheci nada, não tenho contato com o social, não leio jornal, não passei por escola. Vocês precisam, vejam quanta coisa é necessário para dizer que eu não conheço a lei. Mas e se a lei está escrita na consciência, alguém pode alegar ignorância? Esse é o drama. Ninguém pode alegar ignorância. Ah, mas eu não sei, a lei está na minha consciência, mas eu não sei. Este é o grande lance, porque nós sabemos. Nós sabemos da lei de Deus que está na nossa consciência. E a lei de Deus que está na nossa consciência, ela tem um pressuposto. Todas as leis, elas obedecem um pressuposto que é chamado de lei maior, ou carta magna. A Carta Magna é a Constituição. Nenhuma lei nacional pode contrariar a Constituição. Então a Constituição faz uma série de disposições e nenhuma outra lei que venha a existir depois pode contrariar a Constituição. Mas vocês percebem que até a Constituição também muda. O Brasil já teve várias constituições. Até as constituições mudam. Então terá poder constituinte. Você elege uma Assembleia Constituinte que vai votar a Constituição. Essa Constituição vai reger todas as outras leis do país inteiro. Não pode haver nenhuma outra lei que contraria a Constituição. É chamada de Carta Magna. Qual é a lei básica e na qual se embasa a lei de Deus? Qual é a Carta Magna? E por incrível que pareça, a Carta Magna, ela tem 2 artigos só. Nós pensamos, só tem 2 artigos. E quem foi que disse que a Carta Magna tem 2 artigos? Um sujeito chega para Jesus e pergunta, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Jesus diz, conhece a lei? E ele pergunta, mas qual é a lei? Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto resume a lei e os profetas. É um resumo, então é a Carta Magna. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resume a lei e os profetas. Olha que coisa interessante. Então você pega, mas antes de Jesus, por que ele disse que resume a lei? É porque havia uma outra lei antes dele. E essa outra lei, que era mais explícita, é a de Moisés. E Moisés começa, a lei dele, do Moisés tem 10 artigos. A lei do Moisés tem 10 artigos. E o primeiro artigo diz, eu sou o Senhor teu Deus. O segundo, primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, sou eu quem te tira da servidão, sou eu quem tira você da limitação, sou eu quem tira você do Egito. A palavra Egito significa limitação. Eu sou o Senhor teu Deus. E o segundo artigo, não terás outros deuses diante de mim. Olha, você não pode ter outro Deus diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, só eu te tiro das limitações. Mas se você acha que você vai ter outro Deus que te tira das limitações, e todo mundo, lá no início, pensava que o outro Deus era o Baal, que era o Astarté, que era enfim, muitos daqueles deuses daqueles povos antigos, mas
Nós, atualmente, principalmente eu que trabalho com psicologia, começo a verificar quantos deuses as pessoas têm e que não tem nada a ver com aqueles deuses antigos. Né? Eu sei lá se a Fraternidade Francisco de Assis não é Deus para o coelho, né? Se o coelho não é um idólatra. Vocês perceberam? Outra coisa, o que nós lidamos, as pessoas procuram demais o consultório porque estão sempre presas a deuses. Deus é a minha mulher foi embora, meu marido me deixou, minha mulher morreu, meu marido morreu, meu filho vai se casar, o que é que vai ser de mim? Ele vai sair da minha casa, perdi meu carro, perdi minha... São deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem lhe prestarás culto. Então, nada de material. Mas acontece que, por incrível que pareça, o dispositivo legal, Deus fala assim, eu sou um Deus ciumento. Um Deus ciumento que te larga. Você quer ir para trás de outro Deus, você pode ir. Não terás outros deuses diante de mim. Mas se você quiser, pode tentar. Você vai quebrar a cara. E quando você fizer, ai meu Deus, ele morreu. Estou aqui. Ainda hoje eu estava pensando na questão tempo. Que as pessoas querem tempo. Todos nós queremos tempo. E como nós nos queixamos, quer dizer, uma cliente chega no consultório e ela diz, ele já foi embora faz 3 anos. Eu me sinto tão só. Não tem significado ficar na minha casa. Estou esperando que ele volte. Então, alguém tem que... Mas você não disse que brigava com ele? É, mas acontece que é importante, né? Brigo, mas eu quero perto de mim. E eu quero tempo. As pessoas têm que se... O meu Deus tem que se ocupar de mim. Aí eu me lembrei de uma palestra que eu fiz um dia, em que eu falei a diferença entre o Pai Celeste e o Pai da Terra. O Pai da Terra, ele tem que trabalhar. Levanta de manhã, vai para o trabalho e te deixa. E ele só volta no fim do dia. E às vezes ele está ocupado. Ocupado com a mamãe, ocupado com as coisas e tal, etc. E às vezes você, para falar com o seu pai, precisa que ele achar o tempo dele. E eu disse, o Senhor, o Pai do céu, a porta está sempre aberta. Ele tem tempo integral para você. E pede para você ficar à disposição dele tempo integral. Vigiai e orai sem cessar. Esteja ligado sempre. Então, Deus está sempre ligado. E esse Deus diz, eu sou ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Então você pode fazer o que você quiser, porque você volta para Ele. Todos os outros, não terás outros deuses diante de mim, porque se você tentar não vai conseguir. Então não é um mandamento, não é uma ordem que você não vai conseguir. Eu digo, é uma declaração ontológica. Ontos, que é do ser, que é da essência do ser. Então, segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não vai tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus, quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Você está me mandando ir lá para o Egito para tirar aquela turma de lá, que são seus filhos, né? E são também meus irmãos, porque eu sou dessa turma. Mas eu conheço o pessoal lá. Conheço o faraó. Quando eu chegar lá e falar que Deus mandou, ele vai falar, nós temos deuses aqui para tudo quanto é coisa. Que Deus é esse que mandou? E Jeová disse, você dirá que eu sou te mandou. Porque eu sou, o que fui, o que sempre serei. Eu sou. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, você não vai dizer, eu sou, e falar uma bobagem em seguida. Eu sou um azarado, eu sou um pobre coitado, eu sou isso ou aquilo. Precisa tomar muito cuidado, por isso que Jesus diz, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados. Então precisa tomar cuidado com o que fala, porque isso está na lei, é da lei. Eu sou, você sabe quando você fala eu sou, a essência que existe em mim espiritual, que é divina, é isto agora. Então, você não pode fazer essa afirmação, porque vós sois deuses, e pelas tuas palavras sereis justificados ou condenados. Você não se livra das consequências de nenhuma palavra frívola que disser. Isso é Jesus. Eu chamo isso de lei complementar. Tem a lei magna, que é a carta magna, e tem a lei complementar. Então você precisa tomar cuidado com o que fala. É o terceiro mandamento. O quarto, que Moisés deu. E deu por quê? Porque era uma circunstância. Você terá um dia para o Senhor. E nesse dia que você vai ter para o Senhor, você será o dia de Senhor. Do Senhor e de Senhor, você vai ser Senhor.
Você não vai pensar como você pensava lá no Egito, porque você vivia num país escravocrata. E num país escravocrata, se aqui nós fôssemos escravocratas, nós teríamos escravos e senhores. Quem é escravo fica desejando não ser escravo, mas não tem na mente um registro de não ser escravo sem ser escravocrata. Então, se eu não sou escravo, eu tenho que estar escravizando alguém. Para não ser escravo, eu tenho que estar escravizando alguém. Eu me lembro de que certa vez, num trabalho de desobsessão, eu estava doutrinando uma entidade que era um líder das trevas, que ele tinha, nas regiões umbralinas, uma espécie de cidade egípcia, cheia de pirâmides, que ele fazia os subordinados fazerem uma pirâmide para ele, porque ele havia sido um escravo no Egito. Deixou de ser escravo, foi ser senhor no umbral. Por quê? Porque era isso que ele queria. Honrarás a teu pai e a tua mãe para ter uma dilatada vida sobre a terra. Diz respeito a Deus ou ao próximo? E agora? O que vocês acham? Diz respeito a Deus ou ao próximo? Alguém quer responder? Fala alto aí, gente. Ao próximo? Diz respeito ao próximo. Quando você é bebezinho, você acha que papai é próximo ou é Deus? O bebê é próximo ou é uma criatura que você trata com todo carinho? Vocês percebem a coisa linda que existe nesse 5º mandamento? É uma transição de Deus para o próximo. E é o pai. Honrarás a teu pai e tua mãe. Os outros 5 mandamentos dizem respeito ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho e não cobiçarás nada do teu semelhante. Tudo diz respeito ao próximo. Então vem lá, a carta magna, Jesus. Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é chamado de lei áurea. Quando eu tinha papai e mamãe e eu era pequenininho, era gostoso demais ficar ali encostado neles. Eu estava no shopping ainda outro dia e um pai passando com uma criança que estava escanchada no pescoço do pai e dormindo assim na nuca do pai. Gostosamente. Nossa, que apoio você sente. Você está nos braços de Deus. Senhor, eu quero sentir isto. Eu quero ser tocado. Tá bom. Então abraça o seu próximo. Abraça o coelho. Tá? Abraça o coelho. Abraça quem está do seu lado. Senhor, eu te amo. Mas como é que eu falo? Senhor, eu te amo. E ninguém me diz nada. Né? Olha, você não se lembra que Jesus disse que sois deuses? Então, diga para o seu semelhante que você o ama. Por isso, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você só sabe falar aqui mesmo, mas não sabe falar de amor ao próximo? Ah, Senhor, mas se eu falo de amor ao próximo, o próximo já fica pensando que eu quero alguma coisa. Eu tenho até medo de falar que amo alguém. E se eu for explorado por causa do meu amor? Né? Então fica difícil falar, eu te amo. Eu costumo dizer que são as 3 palavras mais difíceis de serem pronunciadas e de serem ouvidas. Eu te amo. Né? Coelho, eu te amo. Nossa, quanto será que ele vai me pedir emprestado? Ou será que esse cara é? Como é que eu não sei o que e tal, etc. E não sei o que, quer dizer, nossa, né? Maricota, eu te amo. Nossa, o que será que esse velho quer e tal? E é difícil. Agora, Adão, eu te amo. Nossa, o que será que ele vai interpretar? É muito... Por que nós fazemos isso? Para a natureza do planeta. Um planeta de provas e expiação. Então nós temos medo de dizer do amor, de falar do amor. Vocês querem me fazer uma gentileza? Virem-se para o companheiro do lado e fala, eu te amo, todo mundo. Eu te amo, amo vocês. Ok, não precisa se animar tanto, não. O quê? É sempre assim. Então, eu brinquei uma vez com o Jeter, que eu cheguei lá e eu não sei se alguém se lembra disso, que eu fiz uma reunião no Encontro Amigos da Boa Nova. Eu falei para o Jeter, né, cheguei e tinha uma revista cristã de espiritismo em cima da mesa, falando, o amor que é o remédio para todos os males. Eu peguei, o Jeter falou, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que é verdade, é o amor que é o remédio para todos os males. E o remédio para todos os males é muito difícil de ser tomado aqui nesse planeta, nesse planetinha. Mas eu vou resolver esse problema porque eu vou ganhar muito dinheiro com essa necessidade humana, que é a necessidade de ouvir eu te amo. É fantástico nós ouvirmos eu te amo. Eu pergunto, olha, se tivesse aqui um endorfinômetro,
Endorfina é um hormônio que os neurotransmissores cerebrais produzem, que poderia ser chamado hormônio da felicidade, né? E esse hormônio é produzido quando você fala eu te amo, quando você diz eu te amo, quando você abraça alguém, quando você dança, quando você fica alegre. Então eu disse para o Jeter, eu vou ganhar dinheiro com essa história, mas eu preciso de uma autorização do IBAMA. Mas por quê? Porque na escola de psicologia eu fui considerado um dos melhores alunos de psicologia experimental. Eu treino muito bem bichos, né? Os meus cachorrinhos, os meus gatinhos fazem o que eu quero. Brinco com eles, é uma delícia, né? Condicionar bicho. E eu vou condicionar um monte, eu vou comprar uma leva de papagaios e vou condicioná-los. E depois eu vou vender os papagaios. E os papagaios vão aprender a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se pagar bem, eu faço um papagaio customizado. Coelho, eu te amo. Maricota, eu te amo. Um coelho só para você. Um coelho, não. Um coelho só para você. Um papagaio só para você. Ah, vou ter que condicionar coelho para falar, não dá, né? Um papagaio só para você. E aí o que eu fiz? Eles me pediram para fazer uma palestra no Encontro Amigos da Boa Nova. Nossa, eu falei, quantas pessoas vão? 3.500 pessoas. Então, eu peguei e fiz que o meu escritório produzisse etiquetas. Nós produzimos 3.500 etiquetas. Eu, coraçãozinho, você. Fizemos o desenho, 3.500 etiquetas. E colamos nos crachás do encontro lá. E todo mundo que chegava lá pegava aquele encontro, eu, coraçãozinho, você, tinha o crachá. Né? E depois, quando chegou na hora da palestra, eu falei disso e falei, dá para vocês agora olhar no crachá do seu vizinho e ler a etiqueta que está lá? Então todo mundo olhou assim, eu amo você. Né? E levava um susto. Falei, agora dá para você falar sem olhar na etiqueta, olhando nos olhos, falar o que você leu na etiqueta, eu amo você, agora vira para o outro lado, vira para o outro lado. De repente estava todo mundo, 3.500 pessoas se abraçando no espaço Prisma. Porque eu amo você. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não posso amar Deus de uma maneira física, eu posso amar o meu semelhante. Eu começo aqui, onde eu estou vendo. Até eu ser capaz de fazer o quê? Olha, eu estou aqui separado do coelho e separado de vocês. Acontece que, etericamente, o meu duplo etérico é 2,5 polegadas mais maior do que eu. O dele também. Nós estamos 5 polegadas mais próximos. Eu vou falar já já, eu estou dando a condição básica da Carta Magna. Nós estamos 5 polegadas mais próximos. Astralmente, o meu astral vem até aqui, o dele vem até aqui, estamos muito próximos. Mentalmente estamos misturados aqui. Eu, ele, vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu estou aí, vocês estão aqui. Eu estou, e embora eu possa não ter tanta consciência, mas eu estou dentro de um oceano de energia de vocês. Energias mentais. E vocês, nas energias geradas pelas minhas palavras, estamos misturados. Agora, num campo mais elevado, que é um campo que nós chamamos causal, nós estamos muito juntos. Num campo mais elevado ainda, que é do amor incondicional, nós estamos totalmente misturados. E vamos subindo, até que quando chega no nível essencial, eu pergunto, nós somos um ou somos múltiplos? Perceberam? É a unidade que está por trás da Carta Magna. E se a unidade está por trás, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o que está por trás? A unidade. A Carta Magna, amor a Deus e ao próximo. As leis complementares, tudo deriva disto. Aí você começa, nossa, o Evangelho não é uma coisa para você ser bonzinho, é para você ser inteligente e livre. É para você ser inteligente e livre. Aí você vai entender porque o Paulo diz assim, quem comete o pecado fica escravo. Aí você vai entender a definição antiga de disciplina. Escravidão para a perfeita liberdade. Qual é a perfeita liberdade? É você obedecer à lei. Você está em sintonia com a lei. Então o que é pecado? Uma infração à lei de Deus que está na sua consciência. A palavra pecado vem de peccatus, que quer dizer culpa. E se você é culpado, você infringe a unidade. Ah, nossa,
Então, vocês vejam, nós temos o quê? Nesse negócio da lei de Deus, nós temos que levar em consideração o quê? Em primeiro lugar, a base de tudo é a unidade, nós somos um. Mas será que nós somos um? Eu estou vendo você aí, você está aqui, nós estamos separados. Eu já disse que no nível muito elevado nós somos um. E aqui nesse nível, o que é que nos une? Aí, um dia eu estava indo para o meu consultório e estava de carona com uma amiga e mais 2 amigas estavam atrás, no carro. E sempre que elas me davam carona, queria aulinha, e nós íamos conversando sobre assuntos espirituais. Então, eu comecei a falar sobre unidade. Eu dizia que todos os males da humanidade derivam de uma infração à unidade. Todas as doenças são decorrentes da infração à unidade. Você desrespeitar a unidade é o que está por trás da lei do karma. A lei do karma é uma lei complementar. É um desrespeito a esta unidade, a carta magna. Amor a Deus e ao próximo. Então ela perguntou como é que não podia ser una, se uma estava dirigindo o carro, eu estava sentado do lado e estavam 2 atrás. Eu falei, porque vocês estão me ouvindo, então existe uma mediunidade. É a mediunidade que une tudo. Nós estamos num contato total. E esta lei que é da unidade, esse princípio que é da unidade, se eu infrinjo, eu me prejudico. Porque se eu sou uno com o coelho, o que acontece se eu dou um beliscão nele? Ele sente fisicamente, eu não estou sentindo fisicamente, mas numa dimensão espiritual eu me belisquei. E ficou registrado em mim. É matemática isto. Eu atendia uma mulher que não conseguia defecar. Ela então não conseguia comer. Porque cada vez que ela ia no banheiro era tortura total, ela não conseguia comer. E por quê? Porque o cólon retal, quer dizer, a última parte do intestino era uma chaga, uma ferida só. Não era uma ferida no ânus, era no colo, na tripa final, no último pedacinho do intestino. E ela não conseguia fazer aquilo. Tinha passado por todos os tratamentos sem resultado. E numa regressão, ela vai parar no passado, em que era um cardeal da Inquisição, cujo passatempo predileto era manter o prisioneiro preso e enfiar um ferro em braso no ânus do torturado, do coitado do presidiário. E enquanto ela passava ali no transe da regressão, eu via e relatava aquilo com certo horror, eu via dentro da minha mente a cena, como o torturado assim, né? E o torturador. Mas do ânus do torturado, é como se saísse uma vibração assim, olha, naquele exato momento, e essa vibração caminhava no espaço, que não era distante muito entre um do outro, caminhava no espaço e estava se fixando no colo retal do torturador. Naquele momento, e eu fiquei assim, Cristo Redentor, é na hora, não é depois. O negócio é em vários tempos. Primeiro, na hora que você faz alguma bobagem, isso fica registrado no seu perispírito. Quando você passa para o plano espiritual, vai tomar consciência em razão daquele registro. E você vai tomar consciência por quê? Lei complementar. Nada há oculto que não venha a ser sabido, nada há escondido que não seja revelado. Palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou a carta magna e foi falando as leis complementares, todas decorrentes da unidade, do amor a Deus e do amor ao próximo. Né? Desta unidade. Tudo aquilo que você quer que se faça a você, faça ao próximo. Não faça ao outro que você não quer que faça a você, por causa desta unidade. É você que você está fazendo. Compreende? Então, falei, Cristo, primeiro na hora que você faz, fixa no seu perispírito. É a lei. O que você faz por semelhante é a você que você está fazendo. Quando você passa para o plano espiritual, você toma consciência, que é o que o Kardec chama de arrependimento. Fez, chega lá, nossa, eu não devia ter feito isso, arrependimento. Depois a terceira parte, como o Kardec fala assim, que é a expiação, e depois a reparação, você volta para consertar. Que é a lei do karma. Né? Aquilo que semeades, tu mesmo havereis de colher. Se semeades na carne, ou seja, com vistas à coisa material, sem levar em consideração a unidade,
sem levar em consideração o amor a Deus e ao próximo, você semeou na carne, vai colher corrupção. Ou seja, aquilo que morre. O salário do pecado é a morte. Você tem que voltar para cá para consertar. É a reparação. Se semeares no Espírito, haveria de colher para a vida eterna. Se semear no Espírito é liberdade. É fazer a coisa de acordo com a lei. Então é liberdade. Aí você cria a liberdade. Ora, como é que isso vai interferir na nossa vida inteira? Então, primeiro, na hora que você faz, você fixa. Lá você toma consciência. Depois você volta para cá, em razão do arrependimento, da expiação, você vai querer reparar. Quando você volta para cá, você sofre as consequências. Nossa, são 3 momentos. E aí fica uma coisa fantástica. Eu prefiro falar assim, eu te amo, do que dizer eu te odeio. Eu prefiro falar Deus te abençoe, do que dizer vai para o inferno. Na hora que você fala vai para o inferno se fixou em você. Além do que, essa questão da unidade traz uma consequência. Né? E antes de falar da consequência, meu irmão me diz até que hora eu falo. 9 horas. Tá bom. Além do que, nessa questão da unidade, veja, olha só. Então eu digo, eu odeio o coelho. Odeio o coelho. E quero que o coelho vá para os quintos dos infernos. Me ferrei. Por quê? Se eu sou uno, tem uma série de consequências que nós precisamos levar em consideração. Se eu sou uno com o meu semelhante, eu pergunto uma coisa. Agora, na experiência de EQM, experiência de quase morte, a medicina está lidando muito com isso, com o que eles chamam de mente não local. Há décadas eu falo não de mente não local, mas eu falo de mente universica. E eu falei isso para um cidadão, que é um médico, né, um expoente da medicina aqui no Brasil, e espírita, ele disse, mas onde é que o senhor viu isso? Isso não é da doutrina. Eu falei, como não? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, a ação da prece, né? O poder da prece é a ação do pensamento, que até está lá dizendo que o alcance do pensamento é infinito. Se é infinito, a sua mente é do tamanho do infinito. Se a sua mente é do tamanho do infinito, a minha também é. Se a minha mente é do tamanho do infinito e a sua também é, por que é que eu não sei o que você pensa, o que tem na sua mente? Por causa da diferença de frequência. Nesta sala estão todas as emissoras de rádio de São Paulo com as frequências. Se você ligar um rádio, vai pegar só uma. Agora, se tiverem 2 emissoras na mesma frequência, o que acontece? Dá chiado, não é isso? A não ser que estejam falando a mesma coisa. Se estiverem falando a mesma coisa, o que acontece? Uma amplificação. Essa amplificação é uma coisa linda, que é, por exemplo, um dos objetivos do casamento. Eu falo, o objetivo do casamento é o assim seja. Tá? Eu sou casado com a Maria dos Anzóis, eu falo, eu vou fazer tal coisa. Ela fala, assim seja, bem. Nossa, amplificou. Se eu falar, vou fazer isso, ela fala, que é isso? Onde é que você está com a cabeça? Deu chiado. Deu chiado. E o que é que nós vamos fazer? Qual é a tentativa? É de que no mundo eu encontre uma comunicação com o meu semelhante que me propicie falar alguma coisa e ele falar assim seja. O que é que eu posso falar tranquilamente que, se vocês estivessem o nível espiritual adequado, se todo mundo, o que é que eu poderia falar que eu ia ouvir assim seja de todo mundo? Qualquer coisa que eu falasse de acordo com a lei. Percebe? Se eu falo contrariamente à lei, eu vou ouvir chiado. Agora, aonde é que nós começamos nesse esforço de fazermos esta harmonização de vocabulário? Onde é que nós fazemos o exercício maior? É no casamento. É no casamento, que é ouvir o outro e estar e criar um de acordo com o outro. Percebe? Essa harmonia, e é tão bonito, porque, não sei se vocês já viram, em festa de bodas de ouro, o casal que está fazendo bodas de ouro, você olha e pergunta assim, será que eles são parentes? Por que a cara de um é igual à cara do outro, né? Até o rosto vai ficando igual, porque vão descobrindo uma sintonia. Eu vivi 44 anos com a mesma mulher que faleceu há 2 anos e meio, né? E nos últimos anos, eu dizia para ela, tá chato, né?
já estava ficando chato. Por quê? Porque a gente não tinha mais privacidade. Eu estava lá no meu computador e pensava assim, nossa, onde será que anda o coelho? O que será que ele está fazendo? Ela virava e falava assim, ô bem, você sabe do coelho por acaso? Né? Nossa, quer fazer o favor de invadir? Então, a mente é universica. Aí eu odeio o coelho, quero que ele vá para os quintos dos infernos. Tem algum lugar onde eu possa pôr o coelho que não seja dentro da minha mente? Tem algum lugar onde eu possa criar os quintos dos infernos que não seja na minha cabeça? Perceberam? Isso é fundamental a gente ter consciência disso. Então, olha, se você, veja, se você vai fazer a sua oferta no altar, Jesus falando, Sermão da Montanha, e você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, é culpa. Alguma pisada de bola que você deu. Vá primeiro se reconciliar. E depois você vem fazer sua oferta. Ora, por que eu tenho que me reconciliar? Porque se eu criei um inferno dentro de mim, é na minha cabeça que está. E o pior de tudo é que eu posso ficar com esse inferno tanto tempo que o coelho já virou arcanjo e ainda tem um capeta coelho na minha cabeça. Entenderam? Eu tenho que me reconciliar. Por quê? Porque se eu ficar com esse câncer, eu chamo de bolha, essa bolha na minha mente, depois eu fiz um inferno para um capeta, e criei um capeta. Para Maria, para o João, para o Sebastião, tal, etc. E vou fazendo um inferno. Então eu vou criando demônios dentro da minha cabeça. Aí eu morro sem resolver isso e reencarno. Aí chego numa certa idade, o que está acontecendo demais hoje em dia, né? Síndrome do pânico. Está entendendo? Começo a ver fantasma em tudo quanto é lugar. São os demônios que estão voltando. Fala, ó, meu filho, o que eu faço para me livrar da síndrome do pânico? Falei, arruma um alfinete. Um alfinete que se chama amor. E espeta as bolhas que tem na sua cabeça. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça, olha só, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, que está em você, a lei de Deus está na sua consciência. Ele te entregue para o carcereiro, que é você, e ele te meta a ferros, põe na cadeia, está entendendo? E lá haverá choro e ranger de dentes, e você não vai sair enquanto não pagar até o último ceitil, ou seja, enquanto você não aprender que tem que perdoar. Os outros artigos da lei, quais são os outros artigos? Perdoa 70 vezes 7, ofereça o outro lado da face, ande uma segunda milha, ore por aqueles que te agrediram, ame o teu inimigo. Tudo são dispositivos, nós podemos dizer, das leis complementares. E quem foi que falou tudo isso? Qual o legislador? O legislador é o Pai. Quem é que veio dar a notícia, né? Na escolinha de direito aqui da terra? Jesus Cristo. Vem e fala tudo. É coisa de você falar, é para fazer santo? Fazer santidade no sentido de nhen? Não, é para ser inteligente. Ele está dizendo, olha, se você vai fazer uma oração, oferta no altar, e se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, não seja burro. Ele não está falando, você pode falar assim, não seja burro, vá lá e se reconcilia. Você não vai sair dessa situação enquanto não pagar até o último ceitil. Pagar é aprender. Pagar é aprender. Aqui alguém, com certeza, né? Eu não posso acreditar que nessa plateia todos passaram pelas escolas e pelas faculdades sem nunca ficar em dependência. Você ficou em dependência alguma vez? Muito ficou em dependência. Pagou as dependências? Pois é. Mas as que você pagou, passou, não é isso? Passou, pagou, passou, não fica preso lá. Então a escola está lá, a escola dele está lá. Mas acontece que, e ele precisa, a escola é eterna, mas a dependência não. Ele precisa mandar os filhos dele, os netos, tal, tudo para a escola. A escola está lá. Os planetas, escolas, são eternos. Vai ter sempre, mas estão sempre em desenvolvimento. Mas nós não vamos ficar presos ao passado. Então, o que você precisa para se livrar das bolhas que você cria? Um alfinete chamado amor, que você tem que ir lá e se reconciliar. E você precisa saber também para quem é que você deve. Você vai fazer a reconciliação com o teu adversário. Nossa, eu preciso procurar o João para pedir perdão para ele. Precisa não, viu? Não precisa.
Porque se você for pedir perdão para o João, chega lá na casa do João, toca a campainha, sai a mulher dele e fala, o João já morreu faz 10 anos. Como é que você vai pedir perdão? Ou se não, chega lá e o João aparece e fala, quero pedir perdão daquele dia que eu pisei na sua unha. Pedir perdão? Mas você nem sabe, naquele dia eu não fui na balada. E morreu meio mundo lá na balada numa briga. Graças a Deus você pisou na minha unha. O João não estava com raiva de você, mas você estava culpado. Ou senão você chega lá e pede perdão para o João diz, não te perdoo nem agora nem nunca. Vá para o raio que te parta, para o inferno que eu não vou te perdoar. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar sem perdão? Olha, é com você que você tem que se haver. E são 2 tipos de perdão, um para a culpa e outro para o ressentimento. Para a culpa é o que você, está entendendo? Fez para os outros. Esse perdão é só Deus que te dá. Não existe essa história de auto-perdão. Auto-perdão para mim é mini esquizofrenia. Eu, super Adão, né? Superadão, né? Adão super. Adão super. Seria super Adão. Eu, Adão super, perdoo essa porcaria de Adão que está aqui. São 2 Adão. Mas as pessoas dizem, não, mas você tem que não sei o que. Fala, reza o Pai Nosso. A pessoa vai rezar o Pai Nosso. Quando se trata de culpa, é Deus que te perdoa. Ressentimento é o que você fez, o que alguém fez para você, aí é você que perdoa. E você vai rezar o Pai Nosso, você chega lá, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa o que eu fiz. Assim como eu perdoo os meus devedores, o que fizeram comigo. Tá? Então é você com você. Certa feita, eu estava fazendo um trabalho de desobsessão e sentei, terminei uma doutrinação, sentei na minha poltrona, de repente veio alguém lá e disse, doutor, a médium tal está incorporada e a entidade quer falar com o senhor. Olá, fui lá, fui me aproximando deles, até que enfim eu te encontro, agora você me paga, quanto tempo demorou, você me paga, com muita violência, você me paga, agora você me paga tudo o que você me deve. Eu me aproximei, seja bem-vindo, irmão, que Deus te abençoe, só quero dizer uma coisa para você, modere a linguagem porque eu não te devo nada e não vou te pagar nada. Como não vai pagar? Vocês não dizem que é lei, tem que pagar, sim, tem que pagar, mas não para você. Eu não devo nada para você, só devo a Deus e a minha consciência. E ao universo. Deus não precisa de oficial de justiça. Mas você não sabe o que você fez, nem quero saber, nem preciso. Qualquer coisa que eu tenha feito, eu não devo para ninguém. Devo a Deus e a minha consciência, ao universo. Ninguém tem o direito de me cobrar nada. Você não tem o direito de me cobrar. Mas eu sofri, você sofreu porque você tinha feito no passado. Então cobre de você, não de mim. Mas foi você que fez. Eu era a bala perdida. Eu era o aguilhão. E você era o boboca que estava na frente. Está entendendo? Por quê? Porque você devia ter cometido alguma falta. E eu fui usado para que você passasse por aquilo. O seu resgate. Eu me comprometi. Você se comprometeu porque não foi capaz de perdoar. Se você me perdoar, você vai melhorar. Mas, olha, eu lamento dizer para você que eu não preciso do seu perdão. Preciso do perdão de Deus. Não, mas eu era o príncipe. E você me passou para trás e tomou o reino. E eu fiquei amargando um segundo lugar a vida inteira. Eu falei, está vendo como não te devo nada? Eu tive uma outra encarnação, que eu tenho consciência, já fui avisado, tinha uma encarnação, em que eu era um príncipe herdeiro. E apareceu uma usurpadora, me prendeu quando eu tinha 12 anos, e eu passei uma vida inteira na cadeia. Viu como não é para você que eu estava devendo, era para mim mesmo? Paguei o que eu fiz com você, muito provavelmente. Agora, você quer saber o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu com você? Senhor, permita que os seus mentores mostrem para ele o que ele fez. Não, mas eu não estava sozinho, não sei o quê. Eu falei, é sempre assim. A gente sempre arruma uma desculpa. Nós sempre não, é difícil assumir. Então, vamos assumir o que nós fizemos e vamos pedir perdão a Deus daquilo que nós fizemos. Vamos perdoar o nosso semelhante daquilo que ele fez para nós. Aí você vai se limpar. É muito importante ter a mente limpa dessas bolhas do passado. E essas bolhas do passado, cada uma delas é uma infração à lei. Olha, eu lamento não poder falar tudo que se poderia falar. Vocês podem imaginar agora quanta coisa tem para falar de cada artigo da que hoje eu chamo de leis complementares. Leis complementares, por exemplo. O que está por trás
Tá além da unidade, o que rege todas as leis? A submissão à vontade de Deus. Você, para ficar sintonizado com a unidade, para respeitar a unidade, você vai respeitar a vontade de Deus. Todos os seres que se elevaram eram submissos à vontade de Deus. As pessoas não gostam muito de ouvir essa palavra submissão. Eu digo sempre, quem não se submete é submetido. Tá? Quem se exaltar será humilhado, não se submete. Quem se fizer humilde, se submeter será exaltado. A parábola do filho pródigo. Ele foi um exaltado e submisso. Me dá meu dinheiro que eu quero cair na marva. E foi embora. E o que ele fez? Gastou tudo, foi um enterrador de talentos. Até que chega o momento em que a pessoa toma consciência. A lei do karma vai funcionar. A lei de Deus vai funcionar para trazê-lo de volta. Eu sou um Deus ciumento. Tá? Eu quero você só para mim. Acima de todas as coisas. Você pode fazer as tentativas que você quiser, mas você vai chegar onde eu quero. Porque nenhuma de minhas ovelhas vai se perder. Quando ele está lá no fim da história, da viagem dele, tinha gasto tudo, ele estava trabalhando para um criador de porcos, alimentando porcos e comendo comida de porcos, resto de comida de porcos. Isso para um judeu, vocês podem imaginar, viu? É a mesma coisa de convidar um palmeirense para ir trabalhar no Corinthians. Não, um pouquinho pior. Né? Ou senão um corintiano para ir trabalhar no Palmeiras, né? E o cara vai lá de camisa de corintiano dentro do Palmeiras. Já pensou o que vai acontecer? Então, quando ele está nessa situação, veja só, o máximo da humilhação. Começa na exaltação e termina o fim da viagem o quê? A humilhação. Aí ele diz, na casa do meu pai, os servidores são tratados melhor do que eu. Quem é que são tratados melhor do que ele? Aqueles que servem. Quem é que serve? Quem é submisso. Quem obedece. Tá? E depois, eu vou voltar, jorrar-me-ei a seus pés e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. E é isso que ele faz. Aceita-me de volta na tua casa como o mais humilde dos teus servidores. Essa parábola, nos círculos ocultistas e esotéricos, ela é dada como a parábola da evolução do ser humano, que sai da essência espiritual, do plano espiritual, e vem, faz toda uma viagem até a matéria mais densa e volta para o plano espiritual. Percebe? E quando volta, o que acontece? O pai está esperando o filho e desce para receber o filho, a meio caminho, e o filho se humilha. Aí o pai levanta o filho. Levanta o filho, pega o manto, põe em cima do filho. O amor cobre a multidão de pecados. Outra leizinha complementar. Levanta o filho, quem se fizer humilde será exaltado. O pai levanta o filho. E põe uma aliança, tira o anel e põe no dedo do filho, faz uma aliança. Então você estabelece uma aliança com o seu Senhor. Esse é o fim da viagem. E manda entrar e fazer uma festa. Fazer uma festa para o filho. Veja, é o gozo do Senhor. Que está também na parábola dos talentos, nas outras palavras. Entra no gozo do teu Senhor. Então, todos nós queremos o quê? Gozar. Queremos o gozo. Queremos a felicidade. Qual é a felicidade? A verdadeira felicidade, nós temos que descobrir, é servir a Deus. A verdadeira felicidade é ser idólatra, como o Coelho, como eu disse, né? Vamos idolatrar a Fraternidade Francisco de Assis ou outra que vocês possam. Vamos idolatrar o trabalho do mestre, de servir a Deus. Quando você faz isto, você vai estar em sintonia com a lei. Naquele dia em que eu estava indo para o consultório falando com aquelas amigas e que falei a questão da mediunidade, eu cheguei e tinha um cliente me esperando. Eu subi para a minha sala para atender e elas foram fazer o cafezinho que faziam de manhã para tomar e tal, etc. E quando eu desci, estavam alvoroçadas, as três. O senhor não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Naquela conversa que nós estávamos tendo, né, que o senhor estava falando da unidade, e o senhor havia dito também que os espíritos interferem muito em nossas vidas, né, da pergunta que o Kardec fez, os espíritos interferem em nossas vidas, e o senhor disse, muito mais do que sois capazes de imaginar, né, o plano espiritual superior.
Pois é, nós estávamos tomando café e eu cheguei, joguei o livro que eu trouxe, que eu estava lendo, que eu estou lendo em cima da mesa, e joguei o meu óculos em cima do livro. E o óculos tinha aquele barbantinho de pendurar no pescoço, né? O barbantinho se organizou em cima do livro e cobriu algumas palavras do título do livro, algumas letras e palavras do título do livro. E depois, quando elas voltaram do café, que ela olhou para o livro, ela levou um susto. E ela disse, eu fiquei praticamente incorporada com o que eu vi em cima da mesa. O título do livro era A Mediunidade de Cura. E o barbantinho cobriu algumas palavras, ela só conseguiu ler assim, a unidade de cura. E ficaram assim, nossa, o que estava falando, a unidade de cura. Eu falei, vocês não perceberam outra coisa? Que trabalho deve ter dado para o Espírito para mexer com aquele barbantinho, para pôr direitinho, para fazer você olhar, para perceber aquilo. Nós estamos sempre sendo envolvidos demais. Eu queria terminar só chamando a atenção para uma coisa importante sobre esse assunto da lei de Deus. É que, quando Kardec disse, ou melhor, os Espíritos disseram a Kardec, vocês nem imaginam, os Espíritos interferem na vida de vocês muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Então, o que a vida já me mostrou é que nós espíritas temos uma interpretação defeituosa desta passagem. Em primeiro lugar, um primeiro nível é a ignorância. As pessoas não sabem que o plano espiritual interfere demais aqui. Segundo lugar, descobre, interferem. Então, por favor, afasta esse interferente, tira esse obsessor daí, me dá um passe, tira esse daí. Você não pode tratar o obsessor como se ele fosse carrapicho, carrapato, está entendendo? Ou se não, como se fosse algo que você possa arrancar e jogar fora, ou bicho de pé. Não. Você tem que evangelizar esse que está com você, que está interferindo na sua vida. Ele está em busca de evangelização, de todo esse conhecimento, entendeu? Você precisa iluminar a vida dele. E ele vai iluminar a sua, porque vai te levar para o centro espírita, vai te fazer estudar. Então aquilo que parecia ser uma desgraça acaba sendo uma bênção. Como diz o Paulo, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o primeiro nível é a ignorância. O segundo nível, então o plano espiritual interfere na vida da gente? Nossa, nós somos então reféns, escravos desses espíritos inferiores. Via de regra são eles que nos dirigem. Não é verdade. Quem nos dirige são os planos superiores. Porque os espíritos inferiores não podem fazer nada que não esteja de acordo com a lei. Eles não podem ir além da lei. Agora, por que é que nós passamos tantos problemas aqui se nós temos esses protetores? E aí é que vem a revelação muito bonita e, de alguma forma, um pouco deprimente para nós. É que, vamos imaginar, aqui, eu, Coelho, os meus irmãos aqui atrás e vocês, que cada um de nós temos um ou dois obsessores. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas vamos admitir, vamos pegar um número, 100 pessoas. Então nós teríamos 200 obsessores, se cada um tiver dois. Eu quero dizer para vocês que nós teríamos aproximadamente 2.000 mentores ajudando. A ação do plano espiritual superior é imensamente superior à do plano inferior. Agora, por que é que o plano inferior tem tanto poder? Porque nós damos. Quando Jesus, uma das passagens bíblicas que quando eu leio mais me deixa constrangido, é quando Jesus olha assim para o mundo e fala com os apóstolos, vede, a seara é tão grande e os trabalhadores são tão poucos. Ele não está se referindo aos trabalhadores do plano espiritual, mas dos homens, dos seres materiais. Nós, agora veja o que acontece quando aqui no plano material, resolve fazer aquilo do filho pródigo. Aceita-me de volta na sua casa como o mais humilde dos seus servidores. Me deixa servir você. Eu quero ser submisso à sua vontade, não à vontade dessa turma do bar, que chama a turma galera do barbantinho, da cruzeta cheia de barbantinho para pegar os fantoches do lado de cá. Entenderam? Então, eu gosto de brincar dizendo, nós somos bichinhos de estimação
que Papai do Céu carrega para lá e para cá em cima de uma almofadinha de veludo, como se fôssemos bichinhos de estimação. Agora vocês podem imaginar, embaixo da almofadinha de veludo tem um verdadeiro time carregando você. Nós somos amados, acima de tudo nós somos amados. É isso que nós precisamos ter consciência. E darmos graças a Deus sempre. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por tanta ternura, tanto carinho, tanta ajuda, tanta força. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo de Tarso. Quando eu sou forte, eu sou fraco, porque eu penso que eu sou o tal. Mas quando eu sou fraco, eu sou forte, porque aí eu me ponho nas mãos dele. Então, e nas mãos dele tudo posso, naquele que me fortalece. Então, vamos fazer um propósito. Esse é o início, essa foi a origem do programa Metas Crísticas, que eu comecei a falar que nós precisaríamos aprender a termos para a próxima encarnação metas, e essas metas tinham que ser crísticas, porque eu queria ensinar isso para idosos. E se você sonha com as metas da próxima encarnação, se você faz isso com intensidade, você pode começar a implementar nesta vida. Uma senhora, que eu comecei a falar isso com ela, diz, então eu vou lá para o seu espaço, quando o senhor fizer, e eu vou fazer uma coisa importante. Eu vou começar a sonhar que na próxima encarnação eu vou ser músico-terapeuta. Eu falei, quantos anos você tem? Eu tenho 62. Falei, o que você está fazendo que não vai estudar música? Porque tem que esperar. É mesmo, né? Então, é mesmo, eu vou fazer isso. E começou a estudar. Ela já toca 2 instrumentos e falta 2 meses para ela se formar. É só você começar a colocar metas e você começa a andar em razão disto. Né? Aí você vai realizar suas metas. Metas crísticas. As metas crísticas são as leis complementares. É a lei principal, compreende? Amarás a seu Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, e as leis complementares. Reconcilia-te com o teu adversário. Jesus, aos 12 anos, sabia o que ele estava fazendo aqui. Não sabias que devo cuidar dos negócios do meu pai? Adolescente, ele crescia em beleza e espiritualidade, no agrado a Deus e aos homens. A obediência aos pais, em tudo ele era obediência. Qual os jovens que querem obedecer? Né? Então, metas crísticas são as metas para a próxima encarnação. Então, tenhamos como meta crística, na próxima encarnação, termos uma noção perfeita do que é a lei de Deus, todas as leis complementares, e que nós sejamos escravos da lei, submissos à lei. Porque se não formos submissos à lei, aí nós vamos ser subjugados pela lei. Tá? Se a gente não faz por bem, vai fazer por mal. É o que eu falo do Jonas. O Jonas tinha que ir para Nínive e resolveu ir para o outro lado. E aí o navio começou numa turbulência, ia morrer todo mundo. Ele diz, porque eu estou aqui, eu sou um insubmisso. Tá bom, então pegaram o cara e jogaram no mar. Veio uma baleia, engoliu, e ele ficou 3 dias na barriga da baleia. Quando a baleia arrotou, ele estava numa praia, adivinha onde? Na praia de Nínive. E ele vai lá e faz a preleção que tinha sido encomendada pelo plano espiritual e os ninivitas se salvam. Quando Jesus, séculos depois, está pregando aos fariseus, ele diz, mestre, dê-nos um sinal dos céus. Diz, hipócritas, não vos darei outro sinal senão o do profeta Jonas. Tá? Jonas salvou Nínive. Aqui, as prostitutas e os publicanos serão salvos e vocês serão condenados, porque os ninivitas aceitaram Jonas, e está aqui quem é maior do que Jonas. E vocês não aceitam. Ou seja, eu vim para fazer aquilo que o plano espiritual mandou, como aconteceu com Jonas. Só que o sinal de Jonas é, o que você tem que fazer, você faz. De uma maneira ou de outra. Ou você vai por bem, ou a baleia te leva na barriga dela. E a barriga da baleia é uma perna quebrada, às vezes é uma separação, é uma doença, uma doença incurável, insidiosa, que a gente tem que aprender a lidar com isso. E perguntar sempre, como Paulo de Tarso, à entrada de Damasco, quando caiu do cavalo. Porque todo insubmisso cai do cavalo. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres é a sua vontade. Que eu faça é a minha ação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
Bom, Adão, como você falou que faltam muitos comentários sobre o resto, ele fica combinado para você vir outro dia para fazê-los, certo? Bom, então os nossos agradecimentos aos nossos amigos da internet, né, que estavam assistindo a palestra. Se alguém se lembra disso, que eu fiz uma reunião no Encontro Amigos da Boa Nova, eu falei para o Jeter, né, cheguei e tinha uma revista cristã de espiritismo em cima da mesa, falando, o amor que é o remédio para todos os males. Eu peguei, o Jeter falou, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que é verdade, é o amor que é o remédio para todos os males. E o remédio para todos os males é muito difícil de ser tomado aqui nesse planeta, nesse planetinha. Mas eu vou resolver esse problema porque eu vou ganhar muito dinheiro com essa necessidade humana, que é a necessidade de ouvir eu te amo. É fantástico nós ouvirmos eu te amo. Eu pergunto, olha, se tivesse aqui um endorfinômetro, endorfina é um hormônio que os neurotransmissores cerebrais produzem, que poderia ser chamado hormônio da felicidade, né? E esse hormônio é produzido quando você fala eu te amo, quando você diz eu te amo, quando você abraça alguém, quando você dança, quando você fica alegre. Então eu disse para o Jeter, eu vou ganhar dinheiro com essa história, mas eu preciso de uma autorização do IBAMA. Mas por quê? Porque na escola de psicologia eu fui considerado um dos melhores alunos de psicologia experimental. Eu treino muito bem bichos, né? Os meus cachorrinhos, os meus gatinhos fazem o que eu quero. Brinco com eles, é uma delícia, né? Condicionar bicho. E eu vou condicionar um monte, eu vou comprar uma leva de papagaios e vou condicioná-los. E depois eu vou vender os papagaios. E os papagaios vão aprender a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se pagar bem, eu faço um papagaio customizado. Coelho, eu te amo. Maricota, eu te amo. Um coelho só para você. Um coelho, não. Um coelho só para você. Um papagaio só para você. Ah, vou ter que condicionar coelho para falar, não dá, né? Um papagaio só para você. E aí o que eu fiz? Eles me pediram para fazer uma palestra no Encontro Amigos da Boa Nova. Nossa, eu falei, quantas pessoas vão? 3.500 pessoas. Então, eu peguei e fiz que o meu escritório produzisse etiquetas. Nós produzimos 3.500 etiquetas. Eu, coraçãozinho, você. Fizemos o desenho, 3.500 etiquetas. E colamos nos crachás do encontro lá. E todo mundo que chegava lá pegava aquele encontro, eu, coraçãozinho, você, tinha o crachá. Né? E depois, quando chegou na hora da palestra, eu falei disso e falei, dá para vocês agora olhar no crachá do seu vizinho e ler a etiqueta que está lá? Então todo mundo olhou assim, eu amo você. Né? E levava um susto. Falei, agora dá para você falar sem olhar na etiqueta, olhando nos olhos, falar o que você leu na etiqueta, eu amo você, agora vira para o outro lado, vira para o outro lado. De repente estava todo mundo, 3.500 pessoas se abraçando no espaço Prisma. Porque eu amo você. Amarás ao seu teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então se eu não posso amar Deus de uma maneira física, eu posso amar o meu semelhante. Eu começo aqui, onde eu estou vendo. Até eu ser capaz de fazer o quê? Olha, eu estou aqui separado do coelho e separado de vocês. Acontece que, etericamente, o meu duplo etérico é 2,5 polegadas mais maior do que eu. O dele também. Nós estamos 5 polegadas mais próximos. Eu vou falar já já, eu estou dando a condição básica da Carta Magna. Nós estamos 5 polegadas mais próximos. Astralmente, o meu astral vem até aqui, o dele vem até aqui, estamos muito próximos. Mentalmente estamos misturados aqui. Eu, ele, vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu estou aí, vocês estão aqui. Eu estou, e embora eu possa não ter tanta consciência, mas eu estou dentro de um oceano de energia de vocês. Energias mentais. Vocês, nas energias geradas pelas minhas palavras, estamos misturados. Agora, num campo mais elevado, que é um campo que nós chamamos causal, nós estamos muito juntos. Num campo mais elevado ainda, que é do amor incondicional, nós estamos totalmente misturados. E vamos subindo.
Até que quando chega no nível essencial, eu pergunto, nós somos um ou somos múltiplos? Perceberam? É a unidade que está por trás da Carta Magna. E se a unidade está por trás, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o que está por trás? A unidade. A Carta Magna, amor a Deus e ao próximo. As leis complementares, tudo deriva disto. Aí você começa, nossa, o Evangelho não é uma coisa para você ser bonzinho, é para você ser inteligente e livre. É para você ser inteligente e livre. Aí você vai entender porque o Paulo diz assim, quem comete o pecado fica escravo. Aí você vai entender a definição antiga de disciplina, escravidão para a perfeita liberdade. Qual é a perfeita liberdade? É você obedecer à lei. Você está em sintonia com a lei. Então o que é pecado? Uma infração à lei de Deus que está na sua consciência. A palavra pecado vem de peccatus, que quer dizer culpa. E se você é culpado, você infringe a unidade. Nossa. Então vocês vejam, nós temos o quê? Nesse negócio da lei de Deus, nós temos que levar em consideração o quê? Em primeiro lugar, a base de tudo é a unidade, nós somos um. Mas será que nós somos um? Eu estou vendo você aí, você está aqui, nós estamos separados. Eu já disse que no nível muito elevado nós somos um. E aqui nesse nível, o que é que nos une? Aí, um dia eu estava indo para o meu consultório e estava de carona com uma amiga e mais 2 amigas estavam atrás, no carro. E sempre que elas me davam carona, queria aulinha, e nós íamos conversando sobre assuntos espirituais. Então, eu comecei a falar sobre unidade. Eu dizia que todos os males da humanidade derivam de uma infração à unidade. Todas as doenças são decorrentes da infração à unidade. Você desrespeitar a unidade é o que está por trás da lei do karma. A lei do karma é uma lei complementar. É um desrespeito a esta unidade, a Carta Magna. Amor a Deus e ao próximo. Então ela perguntou como é que não podia ser una, se uma estava dirigindo o carro, eu estava sentado do lado e estavam 2 atrás. Eu falei, porque vocês estão me ouvindo, então existe uma mediunidade. É a mediunidade que une tudo. Nós estamos num contato total. E esta lei que é da unidade, esse princípio que é da unidade, se eu infrinjo, eu me prejudico. Porque se eu sou uno com o coelho, o que acontece se eu dou um beliscão nele? Ele sente fisicamente, eu não estou sentindo fisicamente, mas numa dimensão espiritual eu me belisquei. E ficou registrado em mim. É matemática isto. Eu atendia uma mulher que não conseguia defecar. Ela então não conseguia comer. Porque cada vez que ela ia no banheiro era tortura total, ela não conseguia comer. E por quê? Porque o cólon retal, quer dizer, a última parte do intestino era uma chaga, uma ferida só. Não era uma ferida no ânus, era no colo, na tripa final, no último pedacinho do intestino. E ela não conseguia fazer aquilo. Tinha passado por todos os tratamentos sem resultado. E numa regressão, ela vai parar no passado, em que era um cardeal da Inquisição, cujo passatempo predileto era manter o prisioneiro preso e enfiar um ferro em braso no ânus do torturado, do coitado do presidiário. E enquanto ela passava ali no transe da regressão, eu via e relatava aquilo com certo horror, eu via dentro da minha mente a cena, como o torturado assim, né? E o torturador. Mas do ânus do torturado, é como se saísse uma vibração assim, olha, naquele exato momento, e essa vibração caminhava no espaço, que não era distante muito entre um do outro, caminhava no espaço e estava se fixando no colo retal do torturador. Naquele momento, e eu fiquei assim, Cristo Redentor, é na hora, não é depois. O negócio é em vários tempos. Primeiro, na hora que você faz alguma bobagem, isso fica registrado no seu perispírito.
Quando você passa para o plano espiritual, vai tomar consciência em razão daquele registro. E você vai tomar consciência por quê? Lei complementar. Nada há oculto que não venha a ser sabido, nada há escondido que não seja revelado. Palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou a carta magna e foi falando as leis complementares, todas decorrentes da unidade, do amor a Deus e do amor ao próximo. Né? Desta unidade. Pagou as dependências? Pois é. Mas as que você pagou, passou, não é isso? Passou, pagou, passou, não fica preso lá. Então a escola está lá, a escola dele está lá. Mas acontece que, e ele precisa, a escola é eterna, mas a dependência não. Ele precisa mandar os filhos dele, os netos, tal, tudo para a escola. A escola está lá. Os planetas, escolas, são eternos. Vai ter sempre, mas estão sempre em desenvolvimento. Mas nós não vamos ficar presos ao passado. Então, o que você precisa para se livrar das bolhas que você cria? Um alfinete chamado amor, que você tem que ir lá e se reconciliar. E você precisa saber também para quem é que você deve. Você vai fazer a reconciliação com o teu adversário. Nossa, eu preciso procurar o João para pedir perdão para ele. Precisa não, viu? Não precisa. Porque se você for pedir perdão para o João, chega lá na casa do João, toca a campainha, sai a mulher dele e fala, o João já morreu faz 10 anos. Como é que você vai pedir perdão? Ou se não, chega lá e o João aparece e fala, quero pedir perdão daquele dia que eu pisei na sua unha. Pedir perdão? Mas você nem sabe, naquele dia eu não fui na balada. E morreu meio mundo lá na balada numa briga. Graças a Deus você pisou na minha unha. O João não estava com raiva de você, mas você estava culpado. Ou senão você chega lá e pede perdão para o João diz, não te perdoo nem agora nem nunca. Vá para o raio que te parta, para o inferno que eu não vou te perdoar. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar sem perdão? Olha, é com você que você tem que se haver. E são 2 tipos de perdão, um para a culpa e outro para o ressentimento. Para a culpa é o que você, está entendendo? Fez para os outros. Esse perdão é só Deus que te dá. Não existe essa história de auto-perdão. Auto-perdão para mim é mini esquizofrenia. Eu, super Adão, né? Superadão, né? Adão super. Adão super. Seria super Adão. Eu, Adão super, perdoo essa porcaria de Adão que está aqui. São 2 Adão. Mas as pessoas dizem, não, mas você tem que não sei o que. Eu falo, reza o Pai Nosso. Né? A pessoa vai rezar o Pai Nosso. Quando se trata de culpa, é Deus que te perdoa. Ressentimento é o que você fez, né? O que alguém fez para você, aí é você que perdoa. E você vai rezar o Pai Nosso, você chega lá, Pai, perdoa as nossas dívidas. Perdoa o que eu fiz. Assim como eu perdoo os meus devedores, o que fizeram comigo. Tá? Então é você com você. Certa feita, eu estava fazendo um trabalho de desobsessão e sentei, terminei uma doutrinação, sentei na minha poltrona, de repente veio alguém lá e disse, doutor, a médium tal está incorporada e a entidade quer falar com o senhor. Olá, fui lá, fui me aproximando deles. Até que enfim eu te encontro. Agora você me paga. Quanto tempo demorou? Você me paga. Com muita violência. Você me paga. Agora você me paga tudo o que você me deve. Eu me aproximei. Seja bem-vindo, irmão. Que Deus te abençoe. Só quero dizer uma coisa para você. Modere a linguagem porque eu não te devo nada. E não vou te pagar nada. Como não vai pagar? Vocês não dizem que é lei? Tem que pagar. Sim, tem que pagar, mas não para você. Eu não devo nada para você. Só devo a Deus e a minha consciência. E ao universo. Deus não precisa de oficial de justiça. Mas você não sabe o que você fez. Nem quero saber, nem preciso. Qualquer coisa que eu tenha feito, eu não devo para ninguém. Devo a Deus e a minha consciência, ao universo. Ninguém tem o direito de me cobrar nada. Você não tem o direito de me cobrar. Mas eu sofri. Você sofreu porque você tinha feito no passado. Então cobre de você, não de mim. Mas foi você que fez. Eu era a bala perdida. Eu era o aguilhão. E você era o boboca que estava na frente. Está entendendo? Por quê? Porque você devia ter cometido alguma falta. E eu fui usado para que você passasse por aquilo. O seu resgate. Eu me comprometi. Você se comprometeu porque não foi capaz de perdoar. Se você me perdoar, você vai melhorar. Mas, olha, eu lamento dizer para você que eu não preciso do seu perdão. Preciso do perdão de Deus. Né? Não, mas eu era o príncipe.
e você me passou para trás e tomou o reino. E eu fiquei amargando um segundo lugar a vida inteira. Eu falei, tá vendo como não te devo nada? Eu tive uma outra encarnação, que eu tenho consciência, né? Já fui avisado, tinha uma encarnação em que eu era um príncipe herdeiro. E apareceu uma usurpadora, me prendeu quando eu tinha 12 anos e eu passei uma vida inteira na cadeia. Viu como não é para você que eu estava devendo, era para mim mesmo? Paguei o que eu fiz com você, muito provavelmente. Agora, você quer saber o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu com você? Senhor, permita que os seus mentores mostrem para ele o que ele fez. Não, mas eu não estava sozinho, não sei o quê. Eu falei, é sempre assim. A gente sempre arruma uma desculpa. Nós sempre não, é difícil assumir. Então, vamos assumir o que nós fizemos e vamos pedir perdão a Deus daquilo que nós fizemos. Vamos perdoar o nosso semelhante daquilo que ele fez para nós. Aí você vai se limpar. É muito importante ter a mente limpa dessas bolhas do passado. E essas bolhas do passado, cada uma delas é uma infração à lei. Olha, eu lamento não poder falar tudo que se poderia falar. Vocês podem imaginar agora quanta coisa tem para falar de cada artigo da coisa eu chamo de leis complementares. Né? Leis complementares, por exemplo. O que está por trás, além da unidade, o que rege todas as leis? A submissão à vontade de Deus. Você, para ficar sintonizado com a unidade, para respeitar a unidade, você vai respeitar a vontade de Deus. Todos os seres que se elevaram eram submissos à vontade de Deus. As pessoas não gostam muito de ouvir essa palavra submissão. Eu digo sempre, quem não se submete é submetido. Tá? Quem se exaltar será humilhado, não se submete. Quem se fizer humilde, se submeter será exaltado. A parábola do filho pródigo. Ele foi um exaltado e submisso. Me dá meu dinheiro que eu quero cair na marva. E foi embora. E o que ele fez? Gastou tudo, foi um enterrador de talentos. Até que chega o momento em que a pessoa toma consciência. A lei do karma vai funcionar. A lei de Deus vai funcionar para trazê-lo de volta. Eu sou um Deus ciumento. Tá? Eu quero você só para mim. Acima de todas as coisas. Você pode fazer as tentativas que você quiser, mas você vai chegar onde eu quero. Porque nenhuma de minhas ovelhas vai se perder. Quando ele está lá no fim da história, da viagem dele, tinha gasto tudo, ele estava trabalhando para um criador de porcos, alimentando porcos e comendo comida de porcos, resto de comida de porcos. Isso para o judeu, vocês podem imaginar, viu? É a mesma coisa de convidar um palmeirense para ir trabalhar no Corinthians. Não, um pouquinho pior. Né? Ou senão um corintiano para ir trabalhar no Palmeiras, né? E o cara vai lá de camisa de corintiano dentro do Palmeiras. Já pensou o que vai acontecer? Então, quando ele está nessa situação, veja só, o máximo da humilhação. Começa na exaltação e termina o fim da viagem o quê? A humilhação. Aí ele diz, na casa do meu pai, os servidores são tratados melhor do que eu. Quem é que são tratados melhor do que ele? Aqueles que servem. Quem é que serve? Quem é submisso. Quem obedece. Tá? E depois, eu vou voltar, jorrar-me-ei a seus pés e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. E é isso que ele faz. Aceita-me de volta na tua casa como o mais humilde dos teus servidores. Essa parábola, nos círculos ocultistas e esotéricos, ela é dada como a parábola da evolução do ser humano, que sai da essência espiritual, do plano espiritual, e vem, faz toda uma viagem até a matéria mais densa e volta para o plano espiritual. Percebe? E quando volta, o que acontece? O pai está esperando o filho e desce para receber o filho, a meio caminho, e o filho se humilha. Aí o pai levanta o filho. Levanta o filho, pega o manto e põe em cima do filho. O amor cobre a multidão de pecados. Outra leizinha complementar. Levanta o filho, quem se fizer humilde será exaltado. O pai levanta o filho. E põe uma aliança, tira o anel e põe no dedo do filho, faz uma aliança. Então você estabelece uma aliança com o seu Senhor. Esse é o fim da viagem. E manda entrar e fazer uma festa. Fazer uma festa para o filho. Veja,
é o gozo do Senhor, que está também na parábola dos talentos, nas outras palavras, entra no gozo do teu Senhor. Então, todos nós queremos o quê? Gozar. Queremos o gozo, queremos a felicidade. Qual é a felicidade? A verdadeira felicidade, nós temos que descobrir, é servir a Deus. A verdadeira felicidade é ser... Eu sou o Senhor teu Deus. E o segundo artigo, não terás outros deuses diante de mim. Olha, você não pode ter outro Deus diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, só eu te tiro das limitações. Mas se você acha que você vai ter outro Deus que te tira das limitações, e todo mundo, lá no início, pensava que o outro Deus era o Baal, que era o Astarté, que era o... Enfim, muitos daqueles deuses daqueles povos antigos, mas... Nós, atualmente, principalmente eu que trabalho com psicologia, começo a verificar quantos deuses as pessoas têm e que não tem nada a ver com aqueles deuses antigos. Né? Eu sei lá se a Fraternidade Francisco de Assis não é Deus para o coelho, né? Se o coelho não é um idólatra. Vocês perceberam? Outra coisa, o que nós lidamos, as pessoas procuram demais o consultório porque estão sempre presas a deuses. Deus é a minha mulher foi embora, meu marido me deixou, minha mulher morreu, meu marido morreu, meu filho vai se casar, o que é que vai ser de mim? Ele vai sair da minha casa, perdi meu carro, perdi minha... São deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem lhe prestarás culto. Então, nada de material. Mas acontece que, por incrível que pareça, o dispositivo legal, Deus fala assim, eu sou um Deus ciumento. Um Deus ciumento que te larga. Você quer ir para trás de outro Deus, você pode ir. Não terás outros deuses diante de mim. Mas se você quiser, pode tentar. Você vai quebrar a cara. E quando você fizer, ai meu Deus, ele morreu. Estou aqui. Ainda hoje eu estava pensando na questão tempo. Que as pessoas querem tempo. Todos nós queremos tempo. E como nós nos queixamos... Quer dizer, uma cliente chega no consultório e ela diz, ele já foi embora faz 3 anos. Eu me sinto tão só. Não tem significado ficar na minha casa. Estou esperando que ele volte. Então, alguém tem que... Mas você não disse que brigava com ele? É, mas acontece que é importante, né? Brigo, mas eu quero perto de mim. E eu quero tempo. As pessoas têm que se... O meu Deus... tem que se ocupar de mim. Aí eu me lembrei de uma palestra que eu fiz um dia, em que eu falei a diferença entre o Pai Celeste e o Pai da Terra. O Pai da Terra, ele tem que trabalhar, levanta de manhã, vai para o trabalho e te deixa. E ele só volta no fim do dia. E às vezes ele está ocupado com a mamãe, ocupado com as coisas e tal, etc. E às vezes você, para falar com o seu pai, precisa que ele achar o tempo dele. E eu disse... O Senhor, o Pai do céu, a porta está sempre aberta. Ele tem tempo integral para você. E pede para você ficar à disposição dele tempo integral. Vigiai e orai sem cessar. Esteja ligado sempre. Então, Deus está sempre ligado. E esse Deus diz, eu sou ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Então você pode fazer o que você quiser, porque você volta para ele. Todos os outros, não terás outros deuses diante de mim, porque se você tentar não vai conseguir. Então não é um mandamento, não é uma ordem que você não vai conseguir. Eu digo, é uma declaração ontológica, ontos, que é do ser, que é da essência do ser. Então, segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não vai tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus, quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Você está me mandando ir lá para o Egito para tirar aquela turma de lá, que são seus filhos, né? E são também meus irmãos, porque eu sou dessa turma. Mas eu conheço o pessoal lá. Conheço o faraó. Quando eu chegar lá e falar que Deus mandou, ele vai falar, nós temos deuses aqui para tudo quanto é coisa. Que Deus é esse que mandou? E Jeová disse, você dirá que eu sou te mandou. Porque eu sou, o que fui, o que sempre serei. Yahvé. Eu sou. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, você não vai dizer, eu sou, e falar uma bobagem em seguida. Eu sou um azarado, eu sou um pobre coitado, eu sou isso ou aquilo. Precisa tomar muito cuidado, por isso que Jesus diz, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados.
Então precisa tomar cuidado com o que fala, porque isso está na lei, é da lei. Eu sou, você sabe quando você fala eu sou, a essência que existe em mim espiritual, que é divina, é isto agora. Então você não pode fazer essa afirmação porque vós sois deuses e pelas tuas palavras sereis justificados ou condenados. Você não se livra das consequências de nenhuma palavra frívola que disser. Isso é Jesus. Eu chamo isso de lei complementar. Tem a lei magna, que é a carta magna, e tem a lei complementar. Então você precisa tomar cuidado com o que fala. É o terceiro mandamento. O quarto, que Moisés deu. E deu por quê? Porque era uma circunstância. Você terá um dia para o Senhor. E nesse dia que você vai ter para o Senhor, você será o dia de Senhor. Do Senhor e de Senhor, você vai ser Senhor. Você não vai pensar como você pensava lá no Egito, porque você vivia num país escravocrata. E num país escravocrata, se aqui nós fôssemos escravocratas, nós teríamos escravos e senhores. Quem é escravo fica desejando não ser escravo, mas não tem na mente um registro de não ser escravo sem ser escravocrata. Então, se eu não sou escravo, eu tenho que estar escravizando alguém. Para não ser escravo, eu tenho que estar escravizando alguém. Eu me lembro de que certa vez, num trabalho de obsessão, eu estava doutrinando uma entidade que era um líder das trevas, que ele tinha, nas regiões umbralinas, uma espécie de cidade egípcia, cheia de pirâmides, que ele fazia os subordinados fazerem uma pirâmide para ele, porque ele havia sido um escravo no Egito. Deixou de ser escravo, foi ser senhor no umbral. Por quê? Porque era isso que ele queria. Honrarás a teu pai e a tua mãe para ter uma dilatada vida sobre a terra. Diz respeito a Deus ou ao próximo? E agora? O que vocês acham? Diz respeito a Deus ou ao próximo? Alguém quer responder? Fala alto aí, gente. Ao próximo? Diz respeito ao próximo. Quando você é bebezinho, você acha que papai é próximo ou é Deus? O bebê é próximo ou é uma criatura que você trata com todo carinho? Vocês percebem a coisa linda que existe nesse quinto mandamento? É uma transição de Deus para o próximo. E é o pai. Honrarás a teu pai e tua mãe. Os outros 5 mandamentos dizem respeito ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não levantarás falso não furtarás, não levantarás falso testemunho e não cobiçarás nada do teu semelhante. Tudo diz respeito ao próximo. Então vem lá, a carta magna, Jesus. Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é chamado de lei áurea. Quando eu tinha papai e mamãe, eu era pequenininho, era gostoso demais ficar ali encostado neles. Eu estava no shopping ainda outro dia e um pai passando com uma criança que estava escanchada no pescoço do pai e dormindo assim na nuca do pai. Gostosamente. Nossa, que apoio você sente. Você está nos braços de Deus. Senhor, eu quero sentir isto. Eu quero ser tocado. Tá bom. Então abraça o seu próximo. Abraça o coelho. Tá? Abraça o coelho. Abraça quem está do seu lado. Senhor, eu te amo, mas como é que eu falo, Senhor, eu te amo, e ninguém me diz nada, né? Olha, você não se lembra que Jesus disse que sois deuses? Então, diga para o seu semelhante que você o ama. Por isso, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você só sabe falar aqui mesmo, mas não sabe falar de amor ao próximo? Ah, Senhor, mas se eu falo de amor ao próximo, o próximo já fica pensando que eu quero alguma coisa. Eu tenho até medo de falar que amo alguém. E se eu for explorado por causa do meu amor? Então fica difícil falar, eu te amo. Eu costumo dizer que são as 3 palavras mais difíceis de serem pronunciadas e de serem ouvidas. Eu te amo. Né? Coelho, eu te amo. Nossa, quando será que ele vai me pedir emprestado? Ou será que esse cara é? Como é que eu não sei o que e tal, etc. E não sei o que, quer dizer, nossa, né? Maricota, eu te amo. Nossa, o que será que esse velho quer e tal? E é difícil. Agora, Adão, eu te amo. Nossa, o que será que ele vai interpretar? É muito... Por que nós fazemos isso? Para a natureza do planeta. Um planeta de provas e expiação. Então nós temos medo de dizer do amor, de falar do amor. Vocês querem me fazer uma gentileza? Virem-se para o companheiro do lado e fala, eu te amo, todo mundo. Eu te amo, amo vocês. Ok, não precisa se animar tanto, não.
O quê? É sempre assim. Então, eu brinquei uma vez com o Jeter, que eu cheguei lá e eu não sei. Senhor Adão, muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Bem, alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Pediram para falar sobre um tema livre, mas esse tema está como que nos fazendo coceiras, espicaçando, cutucando a mente, né? A lei de Deus. E eu, meditando sobre isso, cheguei à conclusão de que, meu Deus, será que você quer que eu faça alguma coisa nesse sentido? Então nós estamos estudando, trabalhando para fazer alguma coisa nesse sentido, para deixar aí para as pessoas ou escrito ou se não gravado. Aqui nós vamos fazer uma primeira gravação hoje, que eu sei que está sendo gravado, né? Vamos fazer a primeira gravação, uma espécie de uma introduçãozinha do que vai ser um trabalho futuro sobre a lei de Deus. A que se deve isso? Se deve ao fato de, na nossa jornada, que lá já se vão 74 anos, nós termos passado por uma fase em que advogávamos intensivamente, né? Advogamos pelo Brasil inteiro, então vivemos dentro de cartório, fomos criados em cartório, depois fazendo uma faculdade, graças a Deus, aquela que é considerada a melhor do Brasil, que é da Universidade de São Paulo, e depois advogando muito pelo Brasil inteiro e lidando com leis, e sempre a lei na vida da gente. Depois a formação em psicologia, depois também uma passagem como professor de todos os níveis, ensinando. Mas você quando ensina, você ensina para alguma coisa. E como estudante de ciências exatas e de ciências humanas, filosofia, até que um professor de filosofia, um dos melhores que o Brasil teve, ele nos disse, a ciência se divide em ciências que são experimentais e as outras que são culturais. Se você, nas ciências experimentais, precisa de um laboratório para você fazer experimentos, nas culturais você não precisa nem de escola, você precisa simplesmente de estudar. Então estudamos bastante isto, e depois no exercício da psicologia, por décadas, lidando com as pessoas, a mente humana. E depois há 5 décadas aproximadamente, lidando com o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita na vida. Até que começou a fazer muita imagem, a crescer demais, a passagem que Kardec registra no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a terceira parte que sempre nos encanta muito, das leis morais. A terceira parte do Livro dos Espíritos deu um outro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa terceira parte, o Kardec está falando da lei natural, e ele pergunta para os espíritos, para o plano espiritual, onde está escrita a lei de Deus? Estão falando da lei de Deus. E a resposta é, na consciência. É a resposta mais concisa, só tem uma mais concisa do que esta, é quando Kardec pergunta qual é o modelo, e eles respondem com uma palavra só, Jesus. Tá? Jesus. Quem é o nosso modelo? Jesus. E quando perguntam onde é que está escrita a lei de Deus, é na consciência. Eu comecei a pensar, puxa, a lei de Deus está escrita na consciência. Primeiro o conceito de lei, né? O conceito de lei, que nós não vamos nos estender aqui, mas só para dar uma diferença, porque todos estão acostumados com leis. Nós obedecemos às leis de trânsito, obedecemos às leis que que diz respeito ao casamento, ao nome, a créditos, nós obedecemos a leis. E essas leis todas estão escritas em algum lugar, em algum papel, e começou um dia a ter vigência. Está lá no Diário Oficial. A partir de tal data passa a ter vigência a lei tal que faz assim, assim, assim.
Essas leis, elas podem ser revogadas. Aparece uma outra lei que diz assim, fica revogado o artigo tal da lei tal, ou senão fica revogada a lei tal, porque vem outra lei substituir esta. Eu me lembro, deixa eu ver aqui, o Coelho é jovem, mas há pessoas aqui que têm também cabelos brancos. Eu me lembro do Nelson Carneiro. Ai, meu Deus do céu, o deputado Nelson Carneiro, como lutou para que fosse possível fazer separação judicial no Brasil, porque o casamento era indissolúvel. E começou com o desquite. Nossa, para conseguir o desquite foi demais a batalha do Nelson Carneiro, para revogar aquilo que o casamento era indissolúvel. Depois o que aconteceu? Depois do desquite veio o divórcio. Depois de tanto tempo desquitado, o desquite, havia uma separação judicial, mas não podia casar novamente. Depois de muito tempo veio o divórcio. E para fazer o divórcio tinha que passar 2 anos, tinha que fazer uma série de provas de requisição e sempre brigas. Agora, de repente, as leis vão mudando. O divórcio você vai no cartório e faz. A separação você vai no cartório e faz. Agora você não precisa mais, você precisa de um advogado acompanhar, mas não precisa mais de um juiz decidir. A coisa vai ficando tudo diferente. No que diz respeito à adoção, muitas coisas foram feitas. No que diz respeito, tudo, o próprio direito penal vai mudando. E nós sabemos como é que as leis mudam. A lei de Deus não muda. Essa é uma diferença fundamental. Não muda. A outra coisa é que da lei comum, está escrito lá, não se pode alegar ignorância da lei. Então isso é um pressuposto. Mas a pessoa, em alguns casos, pode até fazer prova e entrar com uma espécie de uma exclusão, ou uma excludente. Fazer prova de que eu não conhecia essa lei. Cometi um ato que infringiu a lei, mas eu não a conhecia, porque eu fui criado lá no meio do mato, não conheci nada, não tenho contato com o social, não leio jornal, não passei por escola. Vocês precisam, vejam quanta coisa é necessário para dizer que eu não conheço a lei. Mas e se a lei está escrita na consciência, alguém pode alegar ignorância? Esse é o drama. Ninguém pode alegar ignorância. Ah, mas eu não sei, a lei está na minha consciência, mas eu não sei. Este é o grande lance, porque nós sabemos. Nós sabemos da lei de Deus que está na nossa consciência. E a lei de Deus que está na nossa consciência, ela tem um pressuposto. Todas as leis, elas obedecem um pressuposto que é chamado de lei maior, ou carta magna. A carta magna é a Constituição. Nenhuma lei nacional pode contrariar a Constituição. Então a Constituição faz uma série de disposições e nenhuma outra lei que venha a existir depois pode contrariar a Constituição. Mas vocês percebem que até a Constituição também muda. O Brasil já teve várias constituições. Até as constituições mudam. Então terá poder constituinte. Você elege uma Assembleia Constituinte que vai votar a Constituição. Essa Constituição vai reger todas as outras leis do país inteiro. Não pode haver nenhuma outra lei que contraria a Constituição. É chamada de Carta Magna. Qual é a lei básica e na qual se embasa a lei de Deus? Qual é a Carta Magna? E por incrível que pareça, a Carta Magna, ela tem 2 artigos só. Nós pensamos, só tem 2 artigos. E quem foi que disse que a Carta Magna tem 2 artigos? Um sujeito chega para Jesus e pergunta, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Jesus diz, conhece a lei? E ele pergunta, mas qual é a lei? Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto resume a lei e os profetas. É um resumo, então é a Carta Magna. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resume a lei e os profetas. Olha que coisa interessante. Então você pega, mas antes de Jesus, por que ele disse que resume a lei? É porque havia uma outra lei antes dele. E essa outra lei, que era mais explícita, é a de Moisés. E Moisés começa, a lei dele, do Moisés tem 10 artigos. A lei do Moisés tem 10 artigos. E o primeiro artigo diz, eu sou o Senhor teu Deus. O segundo, primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, sou eu quem te tira da servidão, sou eu quem tira você da limitação, sou eu quem tira você do Egito. A palavra Egito significa limitação.
Tudo aquilo que você quer que se faça a você, faça ao próximo. Não faça ao outro que você não quer que faça a você, por causa desta unidade. É você que você está fazendo. Compreende? Então, falei, Cristo, primeiro na hora que você faz, fixa no seu perispírito. É a lei. O que você faz por semelhante é a você que você está fazendo. Quando você passa para o plano espiritual, você toma consciência, que é o que o Kardec chama de arrependimento. Fez, chega lá, nossa, eu não devia ter feito isso. Arrependimento. Depois a terceira parte, como o Kardec fala assim, que é a expiação, e depois a reparação. Você volta para consertar. Que é a lei do karma. Né? Aquilo que semeades, tu mesmo havereis de colher. Se semeades na carne, ou seja, com vistas à coisa material, sem levar em consideração a unidade, sem levar em consideração o amor a Deus e ao próximo, você semeou na carne, vai colher corrupção. Ou seja, aquilo que morre. O salário do pecado é a morte. Você tem que voltar para cá para consertar. É a reparação. Se semeares no Espírito, havereis de colher para a vida eterna. Se semear no Espírito é liberdade. É fazer a coisa de acordo com a lei. Então é liberdade. Aí você cria a liberdade. Ora, como é que isso vai interferir na nossa vida inteira? Então, primeiro, na hora que você faz, você fixa. Lá você toma consciência. Depois você volta para cá, em razão do arrependimento, da expiação, você vai querer reparar. Quando você volta para cá, você sofre as consequências. Nossa, são 3 momentos. E aí fica uma coisa fantástica. Eu prefiro falar assim, eu te amo, do que dizer eu te odeio. Eu prefiro falar Deus te abençoe, do que dizer vai para o inferno. Na hora que você fala vai para o inferno se fixou em você. Além do que, essa questão da unidade traz uma consequência. Né? E antes de falar da consequência, meu irmão me diz até que hora eu falo. 9 horas. Tá bom. Além do que, nessa questão da unidade, veja, olha só. Então eu digo, eu odeio o coelho. Odeio o coelho. E quero que o coelho vá para os quintos dos infernos. Me ferrei. Por quê? Se eu sou uno, tem uma série de consequências que nós precisamos levar em consideração. Se eu sou uno com o meu semelhante, eu pergunto uma coisa. Agora, na experiência de EQM, experiência de quase morte, a medicina está lidando muito com isso, com o que eles chamam de mente não local. Há décadas eu falo não de mente não local, mas eu falo de mente universica. E eu falei isso para um cidadão, que é um médico, né, um expoente da medicina aqui no Brasil, e espírita, ele disse, mas onde é que o senhor viu isso? Isso não é da doutrina. Eu falei, como não? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, a ação da prece, né? O poder da prece é a ação do pensamento, que até que está lá dizendo que o alcance do pensamento é infinito. Se é infinito, a sua mente é do tamanho do infinito. Se a sua mente é do tamanho do infinito, a minha também é. Se a minha mente é do tamanho do infinito e a sua também é, por que é que eu não sei o que você pensa, o que tem na sua mente? Por causa da diferença de frequência. Nesta sala estão todas as emissoras de rádio de São Paulo com as frequências. Se você ligar um rádio, vai pegar só uma. Agora, se tiverem 2 emissoras na mesma frequência, o que acontece? Dá chiado, não é isso? A não ser que estejam falando a mesma coisa. Se estiverem falando a mesma coisa, o que acontece? Uma amplificação. Essa amplificação é uma coisa linda, que é, por exemplo, um dos objetivos do casamento. Eu falo, o objetivo do casamento é o assim seja. Tá? Eu sou casado com a Maria, né, dos Anzóis, eu falo, eu vou fazer tal coisa. Ela fala, assim seja, bem. Nossa, né, amplificou. Se eu falar, vou fazer isso, ela fala, que é isso? Onde é que você está com a cabeça? Deu chiado. Né? Deu chiado. E o que é que nós vamos fazer? Qual é a tentativa? É de que no mundo eu encontre uma comunicação com o meu semelhante que me propicie falar alguma coisa e ele falar assim seja. O que é que eu posso falar tranquilamente que, se vocês estivessem o nível espiritual adequado, se todo mundo, o que é que eu poderia falar que eu ia ouvir assim seja de todo mundo? Qualquer coisa que eu falasse de acordo com a lei. Percebe? Se eu falo contrariamente à lei, eu vou ouvir chiado. Agora, aonde é que nós começamos nesse esforço de fazermos esta harmonização de vocabulário?
Onde é que nós fazemos o exercício maior? É no casamento. É no casamento, que é ouvir o outro e estar e criar um de acordo com o outro. Percebe? Essa harmonia. E é tão bonito, porque, não sei se vocês já viram, em festa de bodas de ouro, o casal que está fazendo bodas de ouro, você olha e pergunta assim, será que eles são parentes? Por que a cara de um é igual à cara do outro, né? Até o rosto vai ficando igual. Porque vão descobrindo uma sintonia. Eu vivi 44 anos com a mesma mulher que faleceu há 2 anos e meio, né? E nos últimos anos, eu dizia para ela, tá chato, né? Já estava ficando chato. Por quê? Porque a gente não tinha mais privacidade. Eu estava lá no meu computador e pensava assim, nossa, onde será que anda o coelho? O que será que ele está fazendo? Ela virava e falava assim, ô bem, você sabe do coelho por acaso? Né? Nossa, quer fazer o favor de invadir? Então, a mente é universica. Aí eu odeio o coelho, quero que ele vá para os quintos dos infernos. Tem algum lugar onde eu possa pôr o coelho que não seja dentro da minha mente? Tem algum lugar onde eu possa criar os quintos dos infernos que não seja na minha cabeça? Perceberam? Isso é fundamental a gente ter consciência disso. Então, olha, se você, veja, se você vai fazer a sua oferta no altar, Jesus falando, Sermão da Montanha, e você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, é culpa. Alguma pisada de bola que você deu. Vá primeiro se reconciliar. E depois você vem fazer sua oferta. Ora, por que eu tenho que me reconciliar? Porque se eu criei um inferno dentro de mim, é na minha cabeça que está. E o pior de tudo é que eu posso ficar com esse inferno tanto tempo que o coelho já virou arcanjo e ainda tem um capeta coelho na minha cabeça. Entenderam? Eu tenho que me reconciliar. Por quê? Porque se eu ficar com esse câncer, eu chamo de bolha, essa bolha na minha mente, depois eu fiz um inferno para um capeta, e criei um capeta. Para Maria, para o João, para o Sebastião, tal, etc. E vou fazendo um inferno. Então eu vou criando demônios dentro da minha cabeça. Aí eu morro sem resolver isso e reencarno. Aí chego numa certa idade, o que está acontecendo demais hoje em dia, né? Síndrome do pânico. Está entendendo? Começo a ver fantasma em tudo quanto é lugar. São os demônios que estão voltando. Falo, ó, meu filho, o que eu faço para me livrar da síndrome do pânico? Falei, arruma um alfinete. Um alfinete que se chama amor. E espeta as bolhas que tem na sua cabeça. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça, olha só, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, que está em você, a lei de Deus está na sua consciência. Ele te entregue para o carcereiro, que é você, e ele te meta a ferros, põe na cadeia, está entendendo? E lá haverá choro e ranger de dentes, e você não vai sair enquanto não pagar até o último ceitil, ou seja, enquanto você não aprender que tem que perdoar. Os outros artigos da lei, quais são os outros artigos? Perdoa 70 vezes 7, ofereça o outro lado da face, ande uma segunda milha, ore por aqueles que te agrediram, ame o teu inimigo. Tudo são dispositivos, nós podemos dizer, das leis complementares. E quem foi que falou tudo isso? Qual o legislador? O legislador é o Pai. Quem é que veio dar a notícia, né? Na escolinha de direito aqui da terra? Jesus Cristo. Vem e fala tudo. É coisa de você falar, é para fazer santo? Fazer santidade no sentido de nhen? Não, é para ser inteligente. Ele está dizendo, olha, se você vai fazer uma oração, oferta no altar, e se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, não seja burro. Ele não está falando você para falar assim, não seja burro. Vá lá e se reconcilia. Você não vai sair dessa situação enquanto não pagar até o último ceitil. Pagar é aprender. Pagar é aprender. Aqui alguém, com certeza, né? Eu não posso acreditar que nessa plateia todos passaram pelas escolas e pelas faculdades sem nunca ficar em dependência. Você ficou em dependência alguma vez? Muito ficou em dependência.